Olá, amigos, colegas e alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos e nessa segunda-feira em especial, Dia do Professor. Então temos aí muito o que comemorar, afinal o bate-papo previdenciário do IEPREV tem se destinado especialmente aos professores do direito previdenciário, direito do trabalho, direito constitucional. Então é um prazer enorme termos aqui vários entrevistados que dedicam parte da sua vida ao magistério. O professor que hoje vai participar conosco também, né, tem dedicado aí parte da sua vida não só ao magistério, mas também parte da sua vida aos programas de mestrado, doutorado. Nós vamos falar um pouquinho com ele sobre isso. Mas eu quero aproveitar em especial e mandar um grande abraço para o presidente do IEPREV, para o Dr. Roberto Carvalho Santos. Então, quem não conhece o professor Roberto ainda, acesse lá suas páginas, Roberto Carvalho Santos. Ele é o presidente do IEPREV e é uma pessoa que dedica a vida não só ao magistério, mas ao estudo do direito previdenciário. Então, vou começar essa live sem autorização dele, porque eu aposto que ele ia dizer, não faça isso, Ana, não precisa ficar me homenageando, porque eu já conheço, mas eu quero dizer que eu vou dedicar esse programa, que é o programa do Dia do Professor, para o professor Roberto. Deixa eu mandar então um convitinho aqui para o professor Miguel, que ele ainda não apareceu aqui. Vamos ver se eu consigo convidar ele. Peraí. Não apareceu aqui o Miguel ainda. Deixa eu ver se eu convido ele aqui. Cadê o Miguel? O Miguel sumiu. Tava até agora conversando comigo, agora ele desapareceu. Miguel, apareça. Deixa eu achar ele aqui. Mandar um convitinho para ele aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Pessoal, então hoje nós vamos falar um tema que é um tanto quanto polêmico. Por quê? Porque a gente vai falar do acidente de trabalho. Vocês podem observar que a gente tem falado bastante sobre acidente de trabalho, né? Nós falamos de acidente de trabalho esses tempos com o professor Sodero, então nós dedicamos uma entrevista toda para falar de acidente de trabalho. Recentemente também nós falamos com o Dr. Optis, aqui ó, achei, Opitz, não tem jeito de eu acertar o nome dele, gente. Ele não tá ouvindo, ainda bem que ele não tá hoje para poder puxar minha orelha. Com o Dr. Neto, Opitz Neto, nós também tratamos de acidente de trabalho. Então, por que a gente tem insistido muito nesse tema? Porque é um tema do momento, ele é um tema que envolve tanto benefício como também a parte de custeio. Então, é um tema muito importante. É um tema que tem levantado diversas discussões jurisprudenciais também. Então, eis mais um motivo, né, da importância da gente tratar do tema. Miguel, mandei o segundo convite para você, agora vai dar certo. Então, mais uma vez, nós vamos falar disso. Só que a ideia hoje é a gente falar com outro viés. Por quê? Porque o professor Miguel é procurador federal, então nós queremos também ouvir um pouco de como pensa ou como age, né, a procuradoria nessas ações envolvendo o acidente de trabalho. E também para entender qual é o objetivo do acidente de trabalho, por que eles vão atrás das regressivas. Então, eu acho que é bem bacana também a gente abordar esse tema. Miguel, eu tô te convidando e tá caindo. Mandei outro convite para você, ó, tá adicionando. Espera um pouquinho que eles vai entrar. Tem que dar certo, né, Miguel? Hoje, bem no dia do professor, não consigo te adicionar? Então, eu vou aproveitar e começar a mandar um abraço para quem está nos assistindo. Então, eu vou começar aqui, mandar um super abraço para Vera, minha amiga querida, Vera de São Paulo, Sérgio Barbosa Rodrigues, Rodrigo Lucena, meu amigo de longa data, Marcos Apolinário, Margot Froner, Leison, Cristiane Keizanoski, minha aluna aqui de Curitiba, Melissa Arende das Neves. Melissa, eu sempre me bato para ler o teu nome. Luísa Pereira Chardozinho, um grande abraço também. Ana Carla Fracalose, Rodrigo Borges de Lis, lá de Guarapuava. Rodrigo, um grande abraço, coordenador da faculdade de Guarapuava. Célia Mara Fernandes, a minha irmã. Herbert Rodrigues, o professor Elvio Flávio Freitas. Elvio, um grande abraço. O Anderson, meu esposo. Miguel, você tá me assistindo e eu não consigo te adicionar. Eu adiciono e você cai. A Ig Marcelina, Ig, minha super amiga queridíssima, este ano tivemos o prazer de nos encontrar em Fátima. Foi muito bacana, Ig, foi incrível. Tô com saudade de você. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu
a minha câmera para poder enxergar vocês melhor. Sérgio Barbosa Rodrigues, boa noite, parabéns. Sérgio, obrigada, querido, um abraço. Nayara, Jaqueline Maia, Analice Mira. Nayara tá sempre acompanhando aqui também. Ana Soares, Luciana Rodrigues, minha aluna aqui em Curitiba. Regiane Ramos, Walker Araújo. Regiane, minha amiga de longa data, um grande abraço. Tânia Mendonça, obrigada, Tânia pelo carinho. Lúcia Catarina. Miguel, Ana, parece que está ao vivo, mas tu não me vê. Pois é, não tô te vendo mesmo, Miguel. Hoje estou em Salvador. Vera Queiroz já está em Salvador, então um abraço aí para Bahia. Bianca, parabéns, professora. Obrigada, querida. Lúcia Catarina, o Feliz Dia dos Professores, obrigada. Ana Soares, boa noite. Nayara Dornelas, boa noite. Parabéns pelo seu dia, Ana. Miguel, vou te mandar outro convite. Ó, eu tô te convidando, só que tá caindo. Vamos lá. Mais uma tentativa. Vamos ver o que tá dando errado. Peraí. Adriana Oliveira, Adriana, um grande abraço. Eu e a Adriana temos uma longa história para contar do Miguel depois, mas a gente vai contar só depois, quando ele estiver online, para poder se defender. Marcos, vamos de novo, meu professor da pós. Marcos, eu vi você escrever que o professor Miguel é seu professor, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. Miguel, tô tentando de novo. Manda você um convite para mim, se você não conseguir aí. Aí. Miguel, cadê você? O que será que Miguel bateu lá que não tá funcionando? Leon Passos, perito administrador. Leon, isso. Karina Ferreira, boa noite. Anderson Coelho, parabéns, mestre, pela aula, obrigada. Regiane, um abraço. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Parabéns, professora, pelo seu dia. Estou firme aqui novamente. Silvânia, obrigada, querida, pelo carinho. Rafael, só estou tendo problemas na visualização da live. Rafael, você não está conseguindo me ver? O que será que aconteceu? Gisélia, boa noite, prof. Desde que começou, não perco nenhuma. Obrigada, Gisélia. Fico super feliz. Manda convite de novo. Miguel, você tá com o celular de pé? Porque, olha, eu não tô conseguindo te mandar o convite, porque ele fala que tá fora das especificações do aplicativo. O celular tem que estar de pé e tem que ser pelo celular, senão eu não consigo te mandar o convite. Aí. Pessoal, vamos indo, até o professor Miguel conseguir entrar aqui. Ué, por que não tô conseguindo? Miguel, já tô dando risada. Eu vou começar a te fazer as perguntas e você responde aí nos comentários. Pessoal, acho que eu vou ter que convidar o professor Miguel de novo aqui. Peraí. Miguel, o que tá acontecendo aí? Peraí. Vamos de novo. Tá convidado já, não consigo convidar. Ele fala que você já tá convidado, Miguel. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar e começar de novo para conseguir puxar o Miguel, porque ele não tá conseguindo. Quem que tá escrevendo aqui? Eu também não estou conseguindo. Eu estou com o celular de pé. Ué, Miguel, não sei te dizer o que tá acontecendo, porque eu vou sair então e entrar novamente. Miguel, fecha você o teu aplicativo e abre novamente, pode ser isso. Às vezes acontece. Vou aproveitando e vou mandando abraço. Thaísa, um grande abraço. Professora aqui. Miguel, Ana, está tudo ok, né? Não aparece o novo convite. Pois é, não tô entendendo por que ele não aparece. E você parou de aparecer para mim com a possibilidade de eu te convidar. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar novamente. Pessoal, enquanto isso, eu vou pedindo para vocês... Ó, Miguel, tô te adicionando de novo. Ele apareceu aqui para mim agora. Então, vê se você consegue. Ó, mandei o convite mais uma vez. Vê se agora dá certo. Pessoal, vamos fazer uma campanha igual a gente fez pro Bacelar, né? Entra, professor Miguel. Pra gente conseguir. Peraí. Deu certo, Miguel? Tá conseguindo me ver? Acho que o Miguel saiu para conseguir entrar novamente. Gente, ó, essa que é a emoção do que é ao vivo, entendeu? Porque a gente vai na tentativa e no erro, e se der errado, tem que tentar novamente.
Então, vamos lá, vamos fazendo aqui a aposta. Vem Miguel novamente, temos que conseguir. Então, vou aproveitar, enquanto o Miguel tá nessa situação ali, que aplicativo a gente nunca pode confiar, vou aproveitar então para falar um pouquinho para vocês que nós estamos com uma campanha muito bacana do IEPREV, e eu aproveito para convidá-los a participar dessa campanha. Essa campanha se chama Transparência Previdenciária. Eu vou até abrir aqui para poder falar para vocês da campanha da transparência. Essa campanha foi idealizada pelo professor Roberto e ela tem uma ideia. Qual é essa ideia? É a gente fazer uma união de documentos, ou seja, já que nós temos uma comunidade grande, uma comunidade especializada em direito previdenciário. Essa comunidade, ela tem a intenção de juntar o maior número de documentos possíveis a respeito de matérias que sejam afins para ingressar no Conselho de Recursos da Previdência, para ingressar mesmo no Juizado Especial, no CARF. Então, é a importância da gente ter o precedente. Então, o precedente com o novo CPC, ele é cada vez mais importante, ele já era importante também nas questões recursais na via administrativa, e a ideia é que a gente possa, então, compartilhar toda essa documentação. A ideia de compartilhar essa documentação é justamente para que nós possamos, então, ajudar uns aos outros. Muitas vezes eu tenho um processo e eu não acho um acórdão paradigma, às vezes um colega tem uma situação semelhante e aí pode emprestar. Então, a ideia é justamente essa. A ideia é que a gente possa emprestar, uns aos outros, esses nossos materiais que a gente vai aí ao longo de muitos anos acumulando, compartilhando. Esse compartilhamento ele vai ser totalmente gratuito, então é importante frisar isso. A ideia do IEPREV é uma ideia social e uma ideia de valorização da classe, valorização do trabalho do advogado, do trabalho científico, do trabalho técnico. Essa valorização a gente vem desenvolvendo já ao longo do tempo, com congressos, cursos, pós-graduação, Revista Brasileira de Direito Social e agora também com essa campanha que se chama Campanha da Transparência. Então, www.ieprev.com.br/transparência. Acesse e veja como você pode colaborar. Então, depois isso tudo vai ser organizado pela nossa equipe num banco de dados, indexado, e aí depois vocês todos vão poder ter acesso. Mas a ideia é que agora a maioria das pessoas participe, E participe, então, enviando a campanha Vem Miguel. Desculpa, pessoal, até parei aqui, ó. Vamos adicionar o Miguel novamente. Adicionei, Miguel. Certo, porque eu já tô... Agora ficou verdinho já. Tô mais animada. Tem que dar aí, conectando. Entrou, finalmente. Boa noite, Miguel. Oi. Boa noite, Miguel. Boa noite. Olha, 2 horas para conectar, mas tudo bem. Olha, o importante é que deu certo. Estou muito feliz de te ver. Quero iniciar dizendo Feliz Dia do Professor. Miguel, você está usando o Wi-Fi ou está usando a internet da operadora? O que você pode fazer, se você ainda estiver me ouvindo, é trocar a internet para a internet da operadora, quando o Wi-Fi está ruim. Pronto, agora estou te escutando. Agora estou te escutando. Se você quiser trocar o teu Wi-Fi pela operadora, então daí você vai vendo o que funciona melhor. Porque você travou para mim. E estava pausando, mas agora eu já silenciei. Ah, então tá ótimo. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para o Diego Kraus, que é nosso estagiário. Agora ele já está praticamente advogado, né, Diego? Mas eu vou mandar um abraço ainda estagiário, uma fase, né? Tá quase advogado. E Manuel, então eu vou aproveitar e agora que você conseguiu voltar, que estava todo mundo louco para te ver, né? Eu quero te desejar Feliz Dia do Professor. Igualmente a todos os assistentes que também são professores. Que ótimo. Tá travando muito, tá travando demais, Miguel. Miguel, você tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo pausando. Tá travando muito, acho que você vai ter que trocar a internet.
Sabe quando você Me baixa, oriente. ou põe no Wi-Fi ou põe na operadora, depende qual tá melhor. Eu estou aqui pela operadora. Eu estou pela Então bota o Wi-Fi. operadora, mas não é isso. O que está pausando é que tem muita notificação entrando e aí tá dando uns cortes. Eu já silenciei, mas continua. Mas vamos indo. Vamos Então vamos tentando, que vai vamos. dar tudo certo. Vamos que vamos. Por isso que eu corto todas as notificações do meu celular, porque senão eu fico louca também. Olha só, Miguel, então eu queria conversar contigo hoje sobre um tema que eu estava explicando aqui para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, nossos alunos, que é o acidente de trabalho. Contar um pouquinho para eles da importância do acidente de trabalho, o quão grave ele em todos os relatórios e os índices que o Brasil tem, sejam internos, sejam externos. E eu ia pedir para você começar a falar um pouquinho do acidente de trabalho. Eu estava comentando com o nosso público que, como procurador federal, às vezes você vê isso um pouquinho diferente da gente, né? Que a gente, como advogado, às vezes enxerga de um modo, mas é bacana a gente entender também como que a procuradoria, como é que o INSS e como você, como professor, enxerga também essa questão. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, que eu acredito que todo mundo conhece, né? Mas aproveitar para você falar um pouquinho do teu trabalho e aí falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o acidente de trabalho. Então, quem não me conhece, meu nome é Miguel Vatti Júnior, sou professor e também atuo como procurador federal. E como procurador federal, faço defesas do INSS e das 170 e poucas autarquias federais que nós temos. Especificamente em relação a acidentes do trabalho, nosso trabalho enquanto procuradores federais, fazer a defesa da autarquia nas ações em que o INSS é réu, quando se pede o auxílio acidente, auxílio doença acidentário, aposentadoria, mas também atuar como autores nas ações regressivas. E isso visando exatamente, num primeiro plano, a questão da recuperação dos valores que foram pagos por conta de que as empresas deram causa ao acidente do trabalho, como também o aspecto pedagógico de buscar uma melhor efetivação do meio ambiente laboral do trabalho. Esse é o nosso trabalho ligado mais diretamente à questão de acidentes do trabalho. Perfeito. Ok? E, na verdade, Miguel, eu acho importante a gente comentar isso. Eu conversei um pouco sobre isso, né? Nesse momento, você ainda não estava aqui online conosco. Eu conversei um pouquinho sobre esse tema, eu estava explicando para o pessoal que está nos acompanhando hoje. Tanto com o professor Sodero, que é advogado que atua muito nessa causa do ambiente laboral, e não só com as empresas, mas também o trabalho de reabilitação, que ele tem um trabalho muito forte nesse sentido. E conversamos também recentemente com o professor Opitz Neto, que também trouxe para nós um pouco da condição médica do trabalho. E o que eu queria comentar contigo, que eu acho importante quem está nos assistindo também compreender um pouquinho sobre isso, que é a importância, ou melhor, a gravidade do acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho ele pode prejudicar a vida daquele trabalhador para sempre, ele vai ter um reflexo, porque muitas vezes esse trabalhador ele vai se acidentar numa empresa, mas não necessariamente ele vai se tratar ainda trabalhando nessa empresa, porque ele pode não descobrir aquele início, né, da doença, não só do acidente de trabalho. Aqui a gente pode falar também do nexo técnico, vamos poder falar da doença profissional, falar de toda essa gama de adoecimento que pode acontecer no ambiente laboral. E ele vai levando essa doença com ele, vai sofrer, porque o atendimento do SUS muitas vezes não vai conseguir trazer o apoio necessário. E esse trabalhador doente, esse trabalhador com problema, ele vai ficar nas costas do INSS, que a gente sabe, nas costas é um termo bem popular, mas para que a gente possa falar de uma forma mais simplificada. E aí a gente tem várias coisas para discutir. Poxa, a Constituição Federal, quando jogou a competência lá para a Justiça Estadual, ela queria melhorar a vida do trabalhador, a meu ver, acabou prejudicando. Então, eu gostaria que você fizesse uma introdução, falasse um pouquinho disso para a gente,
para a gente falar então da importância. Você até me deu um dado antes da gente começar a entrevista, você me falou da questão de qual posição o Brasil ocupa em razão desses acidentes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O Brasil, quando nós vamos olhar as estatísticas, ele ocupa um lugar muito proeminente, um lugar proeminente negativo. Ele é o quarto colocado em número de geração de acidentes do trabalho. Em 2017, nós tivemos uma pequena queda de aproximadamente 2,8% em número de acidentes do trabalho, mas ainda assim, os números grandes. Nós temos mais de 500 mil acidentes do trabalho ano no Brasil, o que requer um cuidado muito grande. Historicamente, o Brasil sempre foi um dos campeões de acidentes do trabalho. Isso deu origem até à modificação da legislação, porque até a introdução do NETEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, muitos desses acidentes do trabalho, eles eram escondidos, eles eram colocados embaixo do tapete, porque ou eles não eram notificados ou eles eram subnotificados. A partir da metade da década de 2000, lá em 2006, 2007, com o início e a vigília, um pico no volume de acidentes do trabalho, que depois, a partir de 2011, 2012, vai retomando a um padrão alto, diga-se de passagem. Mas ainda assim, mesmo com o NETEP, isso aparece em termos de proteção do trabalhador. Há uma melhoria, mas para colaborar ou para criar ferramentas visando a efetivação de meio ambiente do trabalho, soma-se questão de NETEP, a introdução do FAP, que é o aspecto tributário para fazer com que empresas que gerem mais contribuições em decorrência de risco ambientais do trabalho, e no terceiro tripé nós temos a utilização de maneira estratégica, de maneira organizada e de uma maneira pontual, melhor otimizada, a questão das ações regressivas laborais, ou as ações regressivas em decorrência de acidente do trabalho. Isso ajuda a com que se obtenha uma melhor condição do trabalhador, que o meio ambiente do trabalho seja buscado de uma maneira mais eficaz. Ainda estamos longe dessa otimização máxima, mas a gente já começa a perceber alguns sinais e alguns efeitos no sentido de que as empresas estão buscando consultoria, estão buscando profissionais da área de segurança, de medicina do trabalho, advogados especializados para fazer um levantamento e um planejamento para melhor cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Entendi. Eu estou aqui porque eu já estou mediando os comentários aqui, para daí já ver o que nós vamos respondendo. Mas eu... Oi? Dê um abraço para o Jonas, que apareceu aqui no... Bem, olha só, amigão. E aí, tem um comentário importante que eu queria fazer contigo sobre isso. A Constituição Federal, quando ela trouxe a questão da competência previdenciária, né? Quando ela trouxe ali o primeiro desenho do que seria a competência, isso aconteceu antes da existência do juizado, logicamente, né? O juizado hoje eu considero um triturador de direitos, então a gente tem uma problemática também com o juizado. Mas a Constituição, a própria Constituição, lá no artigo 109, ela já veio tentando proteger o trabalhador. Por quê? Porque a Justiça Estadual, a gente tem uma regra de que nós temos ela em quase todas as comarcas, né? Então, a Justiça Estadual, ela está presente, ela está mais perto do cidadão. Enquanto que a Justiça Federal, até alguns anos atrás, eu poderia até dizer que ela era um objeto de luxo, né? Eu brinco porque uma cidade, uma comarca que tinha uma justiça federal, era uma comarca até mais valorizada pelo fato de ter ali uma vara, né? Esqueci até a palavra agora. Eu até esqueci a entrância, não lembro dessas partes, porque a minha aula de
de política judiciária foi há muito tempo atrás. Mas então, ter uma unidade, né, da Justiça Federal era uma questão de luxo para a região. E a Constituição Federal, querendo proteger o trabalhador, trouxe aquela disposição na qual a competência originária, quando se trata de acidente de trabalho, ela é da Justiça Estadual. A meu ver, isso é um desacerto. Mas não foi a intenção da Constituição na época, né? Eu não sei, Miguel, como que funciona aí em São Paulo? Porque aqui em Curitiba, aqui no Paraná, o fato de você estar na estadual com acidente leva 8 anos. Enquanto que o juizado leva 8 meses, com muitos problemas de instrução probatória, e uma vara comum vai levar uns 2 anos num processo assim bem investigado, eu digo, daí não acidentário, obviamente. A minha pergunta é: em São Paulo, qual é a realidade de vocês para as questões da acidentária na vara estadual? Aqui temos que lembrar que já tem projetos de emenda constitucional, né, PECs, no sentido de alteração. Mas como nós vivemos um país continental, o que tem prevalecido em vários rincões do país, essa justiça mais próxima, em que se possa garantir o acesso à justiça e essa efetivação, continua sendo a justiça estadual. O parâmetro que foi adotado na Carta de 88, que acabou de fazer 30 anos, em alocar e determinar a competência de acidente do trabalho para a Justiça Federal, dentro da chamada competência residual, foi garantir esse acesso sem ônus, para que pudesse haver exatamente o exercício do direito de ação. E isso varia muito. Quando se discutiu, agora, há 1 ano e meio, 2 anos, com a chamada PEC da reforma previdenciária, a gente tem que lembrar que, originalmente, se ou a recolocação desta competência para a Justiça Federal. Isso, em boa parte do Brasil, poderia funcionar, mas nós temos alguns pontos ou vários rincões do nosso Brasil, que é de extensão continental, em que isso poderia causar uma questão de não acesso ou prejudicar o acesso ao judiciário. Eu acho que com a introdução das plataformas eletrônicas, da massificação de processo eletrônico, a tendência talvez seja que esse tempo maior de duração de benefícios ele possa sofrer uma equalização ou uma parametrização melhor, para evitar essas situações de demorar 8 anos na justiça estadual, em alguns locais, e no microsistema processual GEF, em alguns pontos, em alguns locais também, esse processo ter uma duração de 8, 10 meses. Mas eu acho que, no atual estágio, com todas as críticas que se possa fazer, né, a manutenção na Justiça do Estado talvez seja o mais acertado para o presente momento. Entendi. No caso, assim, considerando principalmente a preocupação inicial que foi da Constituição Federal, que era justamente acesso principalmente ao trabalhador, né? Sim. Perfeito. Miguel, vou começar então respondendo, dando uma olhadinha aqui nas perguntas, né, para não abandonar aqui os nossos seguidores. O pessoal veio me ajudando aqui, falando que era seção ou subseção da Justiça Federal, agradeço. Se eu contar que eu fui estagiária da doutora Gisele Lenk, quase 3 anos na Justiça Federal, e eu esqueci de chamar de seção ou subseção, ela me mata. Mas vamos deixar assim, escondidinho, porque ela não está assistindo, né? Senão ela ia me afogar, na verdade. Eu fui estagiária em gabinete da doutora Gisele Lenk 3 anos. Então foi uma experiência maravilhosa na minha vida. E eu esqueci agora até como é que se referia à unidade da Justiça Federal. Olha só, o Emanuel Lucimar fez um comentário aqui com a gente. Ó, Brasília está excelente a vara previdenciária. Mas, Emanuel, a vara previdenciária estadual ou federal? Porque a crítica que eu fiz aqui foi para a vara previdenciária, que não é previdenciária, mas que é vara de acidentes de trabalho estadual na maioria dos lugares, né? Então, assim, a previdenciária de Curitiba eu também não posso falar mal.
A gente tem aqui excelentes juízes, posso até citar a doutora Patrícia Helena, que é uma amiga minha, muito querida, a doutora Patrícia Helena aqui na nossa vara previdenciária, outros juízes também. Então, a crítica que eu fiz foi para a estadual, que a estadual nossa aqui é muito lenta, porque ainda como Curitiba não tem uma vara específica, ela atende outras demandas também, né? E aí isso gera talvez essa lentidão ainda maior. Miguel, a gente já tem uma pergunta. Leon Passos. Ao olhar do Dr. Miguel, os acidentes do trabalho são por falta de descuido? Eles poderiam ser evitados ou é falta de instrução da empresa mesmo? Aí a gente vai para um tema bem assim complexo, né, Miguel? Que é falar um pouquinho dos motivos que acontecem. Ih, a conexão do Miguel caiu. Pessoal, vamos convidar o Miguel de novo. Aí, está conectando novamente. Pessoal, enquanto vai conectando, Leon, eu vou aproveitar e vou começar a responder a sua pergunta. Então, como eu trabalho muito com essa questão de acidente de trabalho, né? Antes de ir para o CARF, inclusive, eu dediquei parte aí da minha vida trabalhando com advocacia empresarial, eu vou aproveitar e já vou te respondendo. Então, o que a gente verifica aí ao longo do tempo? A gente verifica que existe sim, às vezes as empresas não fazem o treinamento adequado, não fazem o treinamento a respeito do equipamento de proteção individual, mas nós temos também uma séria preocupação com o próprio empregado, que muitas vezes ele desvaloriza o cuidado com o seu organismo, desvaloriza o cuidado do ambiente laboral. Então, como eu trabalhei muito tempo com construção civil, a gente via, assim, reiteradas vezes, o trabalhador não quer usar o EPI, o trabalhador não cumpre as regras. Acontece? Acontece também. Então, o trabalho, ele é realizado de uma forma diferente, o INSS, a Receita Federal, com o trabalho dos auditores na fiscalização, e uma outra frente que é muito necessária, que é o quê? Que é quando a empresa tem que fazer esse trabalho de fiscalização interna, através do técnico de segurança, do engenheiro, ou mesmo através de alguém que seja do próprio departamento ali da empresa. Estou convidando o Miguel mais uma vez. Aí, Miguel, vamos ver se agora vai dar certo. Ou mesmo a empresa, né? Quando tem que fazer de uma forma forte essa fiscalização, por quê? A obrigação é da empresa fiscalizar. Então, se a empresa não fiscalizar, ela vai ser auditada e essa auditoria, essa fiscalização da Receita Federal vai, então, autuar a empresa por isso e o custo vai ser muito alto. Então, a gente tem toda essa problemática, que é a problemática de que, embora o empregado erre também bastante, é dever da empresa fiscalizar. E se ela não fiscalizar, ela vai pagar. Vai onerar, né? O SAT não, porque o SAT ele vem no enquadramento que tem uma relação com a atividade desenvolvida pela empresa, mas vai onerar e vai onerar de uma forma bem gravosa o FAP. Então, o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Gente, eu estou convidando aqui o Miguel, mas ele não está voltando. Acho que a gente vai ter que fazer outra campanha Volta Miguel. Miguel, pelo amor de Deus, volta, menino. Cadê você? Vamos convidar o Miguel de novo. Acho que é a internet dele que tá ruim. Não é possível. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Escrevam aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? A minha conexão está boa? Porque eu já perdi o Miguel de novo aqui. Bem, nós temos mais uma pergunta da Andréa Vicari. Ah, não, não é uma pergunta, é um elogio, ó. Miguel, você está me ouvindo, ó? A Andréa fez um comentário. Nosso Miguel Orvati nos brindando com seu conhecimento e brilhantismo em direito previdenciário, parabéns. Que ótimo, Miguel, parabéns mesmo. Aqui. Eu estou vendo se alguém está me ouvindo aqui. Então, vamos aproveitar e mandar abraço. Miguel desapareceu, né? Estou na expectativa. Sim, doutora, obrigada. Alguém conseguiu me responder aí. Eu já agradeço. Gente, eu perdi perdi o convidado. Perdeu o convidado, gente. Não sei onde ele está. Vamos tentar convidar de novo. Peraí. Ai, ai, só rindo mesmo. Pessoal, como eu falei para vocês, né?
Quem faz ao vivo tem todos os riscos que o ao vivo nos proporciona. É emoção e risco ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos mandar um abraço para todo mundo que está com a gente aqui, que não desistiu, mesmo com os nossos problemas de conexão. Então, Emanuel Lucimar, um grande abraço, obrigado por responder que era estadual mesmo. Cristina Reno, grande bênção, doutora Ana Paula. Que alegria revê-la. Cristina, eu que agradeço. Obrigada pelo seu carinho. Voltou? Juliana Dias, cheguei atrasada. Chegou atrasada nada, Juliana, tá ótimo. Miguel, você voltou. Oi, aqui não sei o que aconteceu. Você consegue me escutar? Super bem agora. Consegue escutar? Então Sim. tá bom. Você me responda rápido antes que você caia novamente. Antes que caia de novo. Vamos. Qual a Mas viu, Miguel? pergunta? Eu gosto de viver com essa emoção. Eu tô ficando velho para isso. Tá nada. Então vamos lá, Miguel. Então eu estava respondendo nossos ouvintes aqui que eles perguntaram a respeito, vou até voltar aqui na pergunta do nosso colega, tá? Do Leon Passos, que ele perguntou, eu dei a minha opinião, né? Mas eu quero que você dê a sua também. Se a gente tem o problema do acidente de trabalho por descuido do empregado, ou só por falta de instrução das empresas. E eu estava comentando com eles que, na verdade, é um pouco de tudo, e essa mistura de tudo leva a essa situação tão grave que o Brasil enfrenta hoje. Eu queria que você desse a tua opinião para o Leon também. Na realidade, nós temos esses dois componentes. Ao mesmo tempo em que há uma cultura de não observância das normas regulamentares, das normas de segurança, de saúde do trabalho, por outro lado, principalmente em relação ao uso dos EPIs, o que é que nós temos? Também uma cultura do não uso. Por óbvio, qualquer EPI incomoda. E é muito comum nós encontrarmos trabalhadores com as botas de proteção guardadas num canto, ou cortadas, ou andando descalço no local em que não deveria, o capacete no cotovelo, sem o uso dos EPIs. Isso tudo se soma. Quando nós estudamos sobre acidente, nós temos, para a ocorrência de um acidente, nós temos inúmeros incidentes de menor gravidade, até que surge ou que ocorre um acidente, e geralmente um acidente de grande proporção em que a morte desse trabalhador ela é gerada ou ela é provocada. E muitas vezes nós temos uma combinação, mas uma combinação que acaba caindo e relando na questão de culpa da empresa, porque a CLT, nos artigos 157, 158, diz que compete a dever da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de proteção e de segurança. Muitas vezes a empresa faz a primeira parte, cumprir, mas não a segunda, fazer cumprir. E por isso que, na própria lei trabalhista, a CLT prevê possibilidade de, primeiro, advertência do trabalhador que não está utilizando ou que não está seguindo o protocolo de proteção ou não está usando os EPIs. Depois, a questão não só da advertência, da multa, até chegar com a demissão por justa causa. Então, Leon, há uma componente dupla e que, por vezes, há uma certa colaboração de lado a lado. Mas sempre lembrando, quem tem a responsabilidade atribuída legalmente é a empresa. Então, cabe a ela fazer essa fiscalização, como a troca, a manutenção dos equipamentos de proteção individual. Vou aproveitar a Ok? tua deixa, Miguel, até para comentar que a minha sócia, Gisele Canton Nicolau Yoshioka, acho que até ela está online aí nos ouvindo. Ela tem um artigo muito interessante que saiu naquele livro que você faz parte também, que é o livro que nós lançamos no congresso desse ano do IEPREV, que é Pontos Controvertidos, né? Pontos Temas relevantes e pontos controvertidos. Eu sou a coordenadora do livro, pessoal, não sei o título. Normal, vindo de mim. Temas relevantes e pontos controvertidos do direito previdenciário.
coordenação minha com o Roberto e o Marco Seral, né? O Miguel nos brindou com um artigo, e nós temos nesse livro um artigo da doutora Gisele, que ela fala exclusivamente da fiscalização. Ela fala, olha, não adianta nada a empresa treinar, a empresa pegar e ter tudo certinho, o EPI, IPI coletivo, ter todo o cuidado com a documentação, fazer os exames e não fiscalizar. Porque a obrigação da empresa é fiscalização. Então, para quem se interessa por esse tema, quem estiver escrevendo sobre esse tema, tiver aluno escrevendo, esse artigo da doutora Gisele é bem bacana nesse sentido, porque ela vem aí trazendo toda a norma, a legislação, falando desse dever de fiscalização que muitas vezes é esquecido pela empresa. Miguel, vou aproveitar e E descer aí, para mais uma pergunta. tá, Não, pode tá falar, vai bom, posso falando. só complementar? Uma dica aí, em questão de quem atua orientando a empresa, fazendo consultoria para a empresa, é de todo interessante a questão de que a empresa ela tem que cuidar não só com a entrega dos EPIs, mas também com essa fiscalização e ter a entrega, mas também que fiscalizou e, eventualmente, até que aplicou as sanções previstas em lei para aqueles trabalhadores que não cumpriram com a sua parte, porque isso vai reforçar ou trazer a possibilidade de fazer a prova de que a empresa cumpre a legislação do trabalho. Se não faz isso, de pronto, como a responsabilidade legal é atribuída à empresa, ela já fica numa posição fragilizada. Ok? Exatamente. Não, e até quando a gente for falar um pouquinho mais no fim da live sobre a regressiva, a gente vai voltar nesse tema, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta, mas eu vou guardar ela mais para o final. A Cássia Salles Pimentel, Miguel, ela falou o seguinte, ó, tem uma dúvida com relação ao auxílio acidente. Ele é decorrente de acidente do trabalho e acidente de qualquer natureza, quando resta a redução da capacidade laborativa, certo? Ou ele é deferido quando existe a redução de qualquer capacidade laborativa decorrente de qualquer doença? Vou deixar para você responder, Miguel. De doença, não, a não ser que seja uma doença do trabalho ou doença profissional. Quando nós falamos em acidente do trabalho é gênero, é categoria. E nós temos 3 espécies de acidente: o acidente típico ou tipo, a doença profissional e a doença do trabalho. Falar em auxílio acidente acidentário do trabalho, o que nós temos é a necessidade e a presença de um acidente do trabalho. Isso já gerou muita discussão. Miguel, caiu? Miguel tá por aí ainda? Acho que travou a internet do Miguel. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar o livro, né? Já que caiu Não sei se você. Porque às vezes, quando a gente vai mostrar o livro, né? O título fica invertido porque eu tô na selfie. Olha, o pessoal tá conseguindo ler? Acho que tá invertido, né? Aqui, ó, que é temas relevantes e pontos controvertidos do direito previdenciário. Por eu estar na gravação selfie, não tem como a gente fazer a leitura porque ele fica ao contrário. Mas isso é só para mostrar o seguinte: esse livro, então, que nós lançamos, né? Ele tem 22 articulistas e eu aproveito para contar para vocês. Esse artigo que eu comentei da doutora Gisele, ele está lá na parte 3 que fala assim, ó, importância da fiscalização da empresa sobre os trabalhadores no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Nesse mesmo livro, então, tem artigo meu, tem artigo do Fábio Zambiti, tem artigo do professor Teodoro, tem artigo do professor Roberto de Carvalho Santos, tem da professora Maria Helena Carreira Alvim, tem do Marco Aurélio Seral, do José Ricardo Caetano Costa. Então, esse livro aqui é um livro que não é caro, ele foi um livro que foi feito em homenagem ao congresso do IEPREV, é um livro da LTR. Então, eu convido vocês a adquirir o livro, porque ele tem temas muito bacanas, extremamente atuais. Ele foi um livro feito na pós-discussão de reforma, então ele pega aí toda essa discussão, é necessário reformar, não é? E como que ficam todos os pontos do direito previdenciário face a tudo isso, tá? Então, quem foi que me perguntou do livro, até me peço desculpa porque me perdi aqui,
né? Mas uma das meninas que me perguntou do livro aqui, agora já consegui responder. Perdi o Miguel, né? Vou novamente tentar buscar o nosso, como é que fala? Nosso entrevistado, que eu acabei de perder ele novamente. Desapareceu. Gente, eu vou ter que dar uma internet de presente pro Miguel, porque não é possível, né? Foi o entrevistado que mais travou e agora caiu. E tava tão boa a explicação dele, eu não acredito. Miguel, volta. Vamos ter que fazer de volta aqui uma campanha Miguel, por favor, volte, né? Hashtag, isso mesmo, hashtag Miguel volta. Então vamos aproveitar e mandar uns abraços para o Sérgio Barbosa Rodrigues, um grande abraço, para Andréia Vicari, que eu já li o comentário dela também, um abraço, João Gabriel Miranda, de Belém do Pará, meu aluno querido da Junta de Recursos, a Gisélia, Célia, que já tinha falado, a Cássia Salles, Marcos Apolinário, Miguel caiu da cadeira. Eu acho que ele caiu mesmo. Caiu, gente, não tá voltando. Maria do Socorro, nossa, Maria do Socorro, minha aluna de Marabá, no Pará, viu, pessoal? Essa coisa de ser professora é assim, um dia no sul, um dia no norte, no nordeste, mas me trouxe que eu tenho agora é o meu sinal que deu problema. Peraí, deixa eu tentar botar aqui agora o meu sinal que tá caindo, gente, vocês estão vendo, né? Hoje nós estamos com a nossa live aqui, tá difícil. Bem, Melissa pegou e fez uma pergunta. Vamos ver se eu consigo chamar o Miguel para responder aqui um pouquinho da pergunta da Melissa. Vamos ver. Tá muito ruim o sinal hoje, gente. Eu acho até que eu tenho que reiniciar meu modem, que o meu também tá caindo. Quer tentar reiniciar? Vou tentar colocar só no celular. Pessoal, vocês estão me vendo? Quem conseguir me responder aí, estão conseguindo me ouvir? O meu sinal, vocês estão vendo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, tá, beleza. Obrigada pela resposta. Então eu vou continuando aqui, não tô conseguindo chamar o Miguel. Vamos ver se eu acho ele aqui em algum lugar. Vamos ver se ficou melhor agora, né? Vamos chamar o Miguel. O Miguel já tá como convidado, eu não consigo convidar ele de volta. Não sei por quê. Peraí, pessoal, tô mandando um convite aqui pro professor Miguel de novo, para ver se eu consigo. Não consigo. Bem, então eu vou respondendo enquanto isso. Ele tá falando aí? Deixa eu ver. Não, deixa que eu olho aqui. Bem, Melissa, eu vou ver a tua pergunta então. Entendo que as causas dos acidentes são multifatoriais. Advogo também na Justiça do Trabalho e entre a falta de conscientização do empregado somam-se a falta de treinamento, me perdi aqui na tua pergunta, o não fornecimento do IPI, a falta de fiscalização para o uso adequado, principalmente as horas extraordinárias, supressão dos intervalos devido do empregado de função para os quais não foram contratados e treinados. Com certeza, Melissa, excelente o teu comentário, concordo com você. Essa é uma problemática que a gente encontra também e é uma problemática que afeta principalmente a questão de saúde. Por quê? Porque se eu tenho um empregado desenvolvendo uma função para a qual ele não foi treinado, o índice, né, ou a possibilidade, a probabilidade de acidentar é muito maior, não tenho dúvida, concordo com você. Pelo menos o Miguel apareceu agora para mim, então daqui a pouco eu devo conseguir convidá-lo novamente. Descendo então, Adriana Oliveira, obrigada pelo carinho, por dizer parabéns ali para nós, né? A Gisele já está aqui participando também. A Tatiane, querida amiga Tatiane Fiore Almeida, também trabalha muito com o ambiente laboral, trabalha com essa questão de doença mental no trabalho, que é tão importante. Então, Tati, um grande abraço. Qualquer hora a live vai ser com você também. Leon, obrigado por responder. Gisele mandou um exatamente. Dirce, apareceu a Dirce aqui. Pessoal, deixa eu pedir para vocês, então, eu vou pedir para que carinhosamente, embora todos esses problemas de conexão que a gente teve hoje, quem gostou, compartilha para ajudar as pessoas que possam assistir depois também e ter um pouquinho desse conhecimento, dessa troca que nós estamos fazendo nesse momento. Então, eu vou pedir para todo mundo que gostou, compartilha no seu perfil, compartilha com um amigo, compartilha num grupo. Tudo isso para quê? Para a gente aumentar o número de visualizações e que tenham cada vez mais pessoas acesso a todas essas informações que nós estamos tendo aqui. Vamos ver se agora eu consigo convidar o
Miguel, não consigo. Miguel, não sei por que você sumiu daqui. Miguel, ó, ele tá como convidado já, como se ele já estivesse participando. Vou pedir pro Miguel, se ele estiver me ouvindo, vou mandar um WhatsApp aqui pro Miguel, porque eu sou uma pessoa multitarefa, gente. Eu consigo gravar a live e falar e mandar o WhatsApp ao mesmo tempo, viu? Então eu vou mandar um WhatsApp aqui pro Miguel. Aqui, Miguel. Reinicie seu celular. Normalmente funciona. Então, mandamos um recado aqui pro Miguel, tá? Enquanto o Miguel não volta, vocês vão ouvindo eu falar, tá? Então, eu vou falando aqui para vocês. João Jorge. Realizo perícias em uma grande empresa do ramo calçadista, na qual existe um número elevado de acidentes típicos e doenças ocupacionais, causando elevadas despesas para o INSS. A quem compete propor uma ação regressiva no presente caso? Olá, João, eu ainda não te conheço, então o meu abraço para você, agradeço a tua participação. João, nesse caso, o que acontece? A regressiva, ela é competência do INSS. Na verdade, ela é competência que a gente tem uma discussão sobre legitimidade. Muitas pessoas discutem que, no caso, não haveria uma legitimidade do INSS. Eu penso diferente aqui, né? Então a gente poderia aqui colocar vários livros bons para estudar, várias doutrinas para discutir essa questão de competência. O Miguel disse que está tentando, graças a Deus. Miguel, nós estamos te esperando, tá? A gente tem um livro do Fernando Maciel, que eu gosto muito, que é um procurador também, que é especialista em acidentárias. Acho que o livro dele é muito bacana para quem gosta do tema. Ele fala dessa questão da competência. O Vicente Ataíde, que é um juiz também muito bacana, tem um livro sobre acidentárias, também vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ouvir a opinião do Miguel. Então, quando o Miguel voltar, a gente vai falar com ele a respeito dessa questão de competência. Na minha opinião, a competência do INSS, sim. Por quê? Porque, embora a gente possa falar que a Receita Federal é responsável pela tributação, quem é responsável pela fiscalização, pelo controle da questão ambiental, porque quem vai pagar o benefício depois é o INSS. Então, como quem gere o benefício previdenciário, então quem gere toda a concessão é o INSS, a regressiva, ela é sim um dinheiro do caixa também, daquele caixa que vai ser responsável tanto a Receita quanto o INSS. Então, eu acredito e eu sempre fui a favor de que o INSS seja o competente por essas ações. Conheço quem pensa diferente, vários amigos, que inclusive falam de uma possível ilegitimidade do INSS para ser o autor das ações regressivas. Mas eu vou esperar o professor Miguel voltar e daí a gente volta, João. Eu vou até anotar aqui. A gente volta a falar dessa questão da legitimidade do INSS assim que ele conseguir voltar, tá bom? Diego Kraus. Diego, vamos lá. Profs, o ramo da construção civil realmente é o que mais acontece acidentes? Ou existem outras áreas com maior reincidência? Olha, Diego, do que eu acompanho, o ramo da construção, ele é um dos maiores, sim. Mas nós temos ainda alguns outros casos, que são os casos assim, a gente teria que dividir. Quando você fala o que mais acontece acidente, é o que acontece maior número de acidentes graves que levam à morte ou o maior número de adoecimento. Porque daí se a gente for levar em conta adoecimento, eu vou surpreender vocês dizendo que um dos tops do ranking é o serviço bancário. Por quê? Porque ele adoece muito, mas adoece muito a questão mental. A pressão, então é depressão, crise de pânico, síndrome de burnout, é burnout que fala, né? Burnout que fala? Perguntei pro médico aqui do meu lado, burnout, porque não é francês, é americano. Então, se a gente for olhar a questão do que mais adoece, a gente poderia dizer que não é a construção civil. Por quê? Porque daí nós vamos levar em conta um conjunto todo de adoecimento, né? E aí a gente pode dividir, eu digo para vocês que é interessante, quem gosta do tema, consultar os relatórios analíticos do INSS. Esses relatórios analíticos, eles vão ter toda essa divisão. O que adoece, quanto mais adoece, qual é o maior número de benefícios pagos, né? Vamos ver se consigo convidar o Miguel mais uma vez. Miguel, se eu não conseguir te convidar, eu vou chamar a Tati aqui para falar de ambiente de trabalho comigo. Você não pode me abandonar.
Gente, eu não consigo convidar o Miguel. Eu vou convidar algum professor para vir aqui participar comigo. Vamos fazer rodízio. Tati, cadê você? Você tá aí ainda? Hein, Tati? A Tati é minha companheira. Toda vez que um professor dá errado, ela me salva. Vamos ver se ela consegue vir. Enquanto ele sumiu, né? Tô reiniciando. O Miguel tá ali, gente. Ele acabou de dar sinal de vida que ele tá vindo. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Então, Diego, a resposta que eu tinha para te dar é essa, né? A gente vai sempre pesar essas duas condições. Se estiver falando de acidente grave com morte, sim, o setor da construção, o setor também de quem trabalha principalmente com carvão, quem trabalha com cal. Então, esses locais acidentam bastante também, tá? Melissa, algodoeira, muito frigorífico demais. Sim, o frigorífico, nós temos duas situações, né? Não só os acidentes de trauma, que são corte, mas também a gente tem aquela preocupação... Opa, até minha caneta saiu voando aqui. A gente tem aquela preocupação muito grande quando se fala do frigorífico, porque é a questão também de Ler Dort, que é muito, muito, muito severa. Cássia Salles Pimentel. Tive o prazer de sexta-feira passada estar no Congresso Previdenciário em Guarulhos e ver esse mestre Miguel Horvat discorrer acerca do direito previdenciário do indígena. Foi maravilhoso. Bacana, Cássia, muito legal. O professor Miguel é mesmo excelente. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns indígenas também, num trabalho do mestrado, e a gente trabalhou com o direito previdenciário dos transnacionais, né? Que são os indígenas que estão em terras contíguas, Brasil, Paraguai, Argentina, e aí eu tive o prazer de trabalhar e é um trabalho muito bacana mesmo. Juliana, Tatiane Fiore, Juliana Dias... Parabéns pelo nosso dia, professora. Silvana, um grande abraço para você, querida. Um grande abração. O que é esse aqui? Segurança e Saúde do Trabalho das Empresas. Ah, tá. É a NR36. Meu marido tá aqui do lado, então ele tá dizendo para quem se interessa com a questão de frigorífico, para dar uma olhada, abates frigoríficos na NR36. Só um pouquinho. Obrigada pela indicação, a Gisele agradecendo aqui, né? Tá caindo muito, gente. É a primeira vez que eu faço uma live que eu tenho tanto problema de transmissão. E olha que eu tô em casa, eu tô no lugar que eu sempre faço as lives e não sei o que tá acontecendo. Até o meu sinal tá ruim hoje, tá? A Tânia Mendonça. Querida, a seu ver, por que o juizado virou um desserviço? Tânia, eu poderia fazer uma live inteira só para falar sobre isso. Mas eu vou aproveitar esse momento que o Miguel não tá conseguindo retornar. Opa, manda convite. Ele mandou mandar convite. Vou mandar ele. Vou aproveitar, Tânia, e vou te dizer o que eu penso que aconteceu com o juizado. Quando o juizado começou, ele era uma novidade. Então, os juízes estavam animados também, aqui com todo, né, respeito que eu tenho pelos magistrados, mas eles também estavam animados, então tinha todo um trabalho a ser desenvolvido para o crescimento do Juizado Especial Federal. Com o tempo, o juizado ficou assoberbado de processos. Oi, Miguel, voltou? Voltou. Mas, graças Pode a Deus. falar. Peraí, já vou deixar você falar, deixa eu só terminar de responder a Tânia aqui. Que a Tânia me perguntou por que eu considero que o juizado virou um desserviço. E eu estava falando para ela assim, ó, que eu acreditava muito no juizado, né? No começo. E que depois ele foi ficando tão abarrotado que ele acabou virando um conjunto de metas e estatísticas. E o juizado acabou criando regras próprias para resolver processos que teoricamente seriam de menor importância. O problema é que a questão previdenciária, em razão da competência ser ligada ao valor da causa, nós estamos aí com a maioria das pessoas presas dentro do juizado, principalmente quem é pobre. Porque o pobre ele vai demorar muitos anos para sair da competência do juizado e quando sair a prescrição quinquenal vem e tira. Então ele acaba caindo no juizado de qualquer forma. E aí o juizado trata as causas muitas vezes como se fossem de menor importância. Só que para aquelas pessoas elas são a única coisa que elas têm, né? Mas vou aproveitar o retorno do Miguel. Miguel, que bom que você voltou. Finalmente, né? Mas vamos lá. Antes que caia de novo, hein? Você estava fazendo uma explicação super importante quando caiu o sinal. Você estava explicando a questão de que o acidente de trabalho ele é um tipo, né? Na verdade, ele é um gênero, você falou, né? Isso.
Tem Em 3 três espécies. tipos, em 3 espécies. Você pode continuar daí, que estava muito, super bom. E aí isso é importante porque para a entrega de qualquer prestação acidentária do trabalho, tem que haver contato com um dos tipos de acidente do trabalho. E é interessante que a terminologia muda. No direito do trabalho, geralmente se generaliza doença profissional, juntando como doença do trabalho e doença profissional, ou doenças ocupacionais, enquanto que na legislação previdenciária nós temos acidente tipo, que é aquele mais comum, aquele que tem a questão da subtaneidade como característica principal, e temos também a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional ligado com a questão da forma, o meio através ou como a atividade ela é realizada. E aí, ligado às doenças profissionais, nós vamos encontrar principalmente todas aquelas patologias que estão dentro daquele nome maior ou daquela nomenclatura de distúrbios ósteos musculares relacionados ao trabalho, que são as DOTS. Mas não só isso. Por exemplo, em relação aos professores, né, em homenagem ao Dia dos Professores, se o professor ele adquire uma laringite ou uma faringite aguda, ou qualquer doença ou qualquer incapacidade relacionada ao aparelho fonador, para o professor em específico, isso é acidente do trabalho, na modalidade de doença profissional. Enquanto que a doença do trabalho está ligado à presença de agentes nocivos no meio ambiente. E isso vai nos remeter à presença não só dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associados. E é interessante que, por vezes, quando se trata de agentes associados, individualmente essa exposição não seria nefasta, ou não seria capaz. Como são agentes associados, considerando-se o atingimento dos órgãos, pode haver o atingimento e caracterização como acidente do trabalho. A questão de acidente do trabalho ela é muito importante, porque muitas vezes ela é negligenciada, porque os trabalhadores muitas vezes não dão a importância devida, não tomam as devidas precauções. Por outro lado, os empregadores, eles acham, e ainda tem um pouco dessa cultura, eu pago as contribuições para a proteção diante dos riscos ambientais do trabalho, hoje RAT, né? Antigamente SAT, e com isso eu cumpri a minha obrigação. E não é isso que o nosso sistema prevê. Por óbvio, o sistema é contributivo à necessidade dessa prestação e a ônus da empresa, mas a empresa ela não se desincumbe do seu ônus só com pagamento. Esse pagamento não pode ser encarado como um cheque em branco para o empregador, né? Tirar a capacidade laborativa ou, eventualmente, em casos mais graves, tirar a vida, ainda que não com dolo, mas por culpa, né? Gerar acidentes do trabalho que vão tirar ou que têm esse potencial de tirar a vida dos trabalhadores. Perfeito, Certo? excelente. E nesse sentido, Miguel, a gente tem visto, então, uma política, assim, política eu digo no sentido, assim, uma política interna do INSS, junto com a Receita Federal e também com o Ministério do Trabalho, que eles acabam atuando todos em conjunto, para fazer essa fiscalização do meio ambiente. Muitas vezes, por exemplo, nas ações regressivas, quando você vai pegar uma inicial, a inicial ela vem se baseando em toda uma ação trabalhista, porque acaba que a trabalhista ela é a primeira que vai acontecer, né? Então, ocorrendo o acidente de trabalho, aí tem a emissão da CAT, né? Você falou bem no comecinho sobre a questão das subnotificações, um problema que a gente tem muitas vezes quando o empregador ele não abre a CAT. Aí nós temos na legislação várias possibilidades ou outras pessoas legitimadas para a abertura da CAT. Eu estou falando isso porque eu já vou te dar a palavra para você falar um pouquinho disso tudo. E aí um dos nossos alunos, acho que foi o Leon, né? Um dos nossos, não é aluno, um dos nossos seguidores aqui, ele falou o seguinte: ele queria saber sobre a legitimidade do INSS
em figurar como autor das ações regressivas. Eu já adiantei para ele a minha opinião, eu conheço essa discussão, eu defendo a legitimidade do INSS, já que ele é o gestor e é ele quem também cabe regular os benefícios que vão ser concedidos. Mas eu queria ouvir tua palavra, queria que você falasse um pouquinho disso tudo que eu falei, da CAT, das subnotificações, os legitimados para a CAT e, se possível, já falar um pouquinho da legitimidade do INSS. O que nós temos, a CAT, mesmo com a introdução do nexo técnico epidemiológico, ela continua sendo obrigatória. A única atenuação que tivemos com a alteração da legislação é que aquela multa pelo fato de a empresa não ter feito a comunicação do acidente do trabalho no prazo legal, se o trabalhador teve acesso às prestações acidentárias do trabalho, a empresa não vai pagar a multa em decorrência disso, porque o trabalhador também não teve prejuízo. Mas isso não nos dá a possibilidade de fazer partir da vigência do NETEP, que a empresa não tem mais essa obrigação de fazer a comunicação de acidente do trabalho. Agora, quanto à questão das regressivas, o órgão gestor, como você falou, do regime geral é a autarquia federal INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. E por conta disso, e combinando quem sofre ou o dano por conta da empresa não ter cumprido com seu dever mínimo e com as suas obrigações legais de proteção, de efetivação, de cumprimento de NRs, de cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária, é a autarquia federal. E, portanto, cabe à autarquia buscar ou ir atrás do ressarcimento desses valores. Isso não afeta o segurado. Ele continuará recebendo as suas prestações pagas pelo INSS. Na ação regressiva, o INSS, enquanto autarquia, quem sofreu dano por conta dessa omissão ou desta culpa da empresa, vai buscar este ressarcimento. E aí, com base no artigo 109, inciso 1º da Constituição, isso vai atrair para a competência da Justiça Federal, porque lá tem as ações em que a União for autora, ré, opoente, assistente, não só a União, mas suas autarquias federais, empresas públicas, isto atrai a competência para a Justiça do Trabalho. Houve, no início, um dissenso, uma discussão, se a competência seria da Justiça do Trabalho, ou mesmo se seria da Justiça Estadual. Mas o que prevaleceu foi essa competência em razão da pessoa. E, portanto, como a autora, a parte autora, é uma autarquia federal, esta competência, isso hoje é bem pacificado, né, atrai essa competência e o processamento e o julgamento para a Justiça Federal. E essa ação regressiva é interessante que nós falemos. Se busca, por óbvio, esse ressarcimento. É uma ação que tem uma natureza e o objeto é o ressarcimento dos valores que foram despendidos a título das prestações, sejam prestações passadas, vencidas, ou as vincendas. Mas também é interessante que nós destaquemos isso na obra do colega Fernando Maciel, em artigos do professor Daniel, em artigos que também eu escrevi já desde a década de 90, final da década de 90, nós sempre trabalhamos e insistimos pelo caráter pedagógico. Lógico que se quer, e é interessante para o sistema, o retorno, o ressarcimento e a devolução desses valores. Mas mais importante que isso é exatamente a criação da cultura para que o empresário ele abandone aquela cultura do cheque em branco, que eu pago as contribuições para o RAT e eu estou liberado a partir daí. E nós conseguindo colaborar, de um lado, com recuperação de recursos e de outro, para a criação dessa cultura de proteção do trabalhador, isso já terá surtido efeito para a implementação dessa, não só política pública, como determinação legal. Porque as ações regressivas do trabalho, decorrentes de acidentes do trabalho, elas estão previstas originariamente
Desde a edição da Lei 8.213/91, nós temos os artigos 120 e 121, que dão esse suporte, esse suportamento para o ajuizamento, para a cobrança. Como que se ajuiza uma ação regressiva? Não é todo e qualquer acidente do trabalho que vai gerar necessariamente uma ação regressiva, porque há situações em que, mesmo a empresa tomando todas as cautelas, cumprindo com as determinações, não só legais como infralegais, o acidente do trabalho ocorrerá. Dentro disso, nós estamos chamados dentro do risco ordinário. E aí, nessas situações, compete ao INSS, enquanto autarquia, fazer a efetivação e entrega da prestação. Quando a empresa, por culpa, em qualquer das suas vertentes, ou por omissão der causa, nós estamos diante da chamada culpa extraordinária. E aí entra, ou é o papel de atuação da ação regressiva. Por isso que se as empresas elas têm um planejamento trabalhista previdenciário, no sentido de cumprimento e ter a possibilidade de comprovar que cumpriram com a legislação trabalhista e previdenciária, isso já vai atrair para a questão da culpa ordinária e tira a empresa dentro desse ambiente de culpa extraordinária. Isso é bastante interessante, porque nós não devemos implantar uma cultura de terror para o empregador. E antes do ajuizamento, sempre é realizado um PIP, que nada mais é do que um processo de investigação prévio, em que se tem a notícia desse acidente, vai se investigar e se obter elementos para a comprovação de que ocorreu a culpa da empresa. Não é aleatoriamente, tem toda uma investigação e muitas vezes este PIP acaba sendo arquivado, porque ou não se determinou, não se encontrou esses elementos, ou, por vezes, o acidente ocorreu, o acidente fatal ocorreu, mas não há geração de benefícios, porque o segurado morto não tinha dependentes. E aí o resultado vai ser o arquivamento. Ou naquelas situações em que comprova-se que a empresa agiu cumprindo a legislação e ainda assim o acidente veio a ocorrer. Isso é bem interessante que nós falemos. E é uma ferramenta importante e que os profissionais devam olhar. Opa! Uma demanda crescente, há um ajuizamento crescente e a necessidade de profissionais atuando no sentido de orientação, como também se a Advocacia da Geral da União, via Procuradoria Federal, está ajuizando, por outro lado, a necessidade de profissionais que instrumentalizem a questão da defesa dentro do cumprimento do direito e dentro dos direitos e garantias fundamentais de ampla defesa e contraditória. Excelente. Miguel, sabe por que eu tô rindo? Eu tô rindo porque você não deixou as meninas participarem. Elas estão... Desculpa, foi mal educado. Peço desculpa aí, pode falar. Eu juro que eu Não, não falo muito. não, eu tô brincando com os teus cachorros. Não, as meninas estão nervosas, estão escutando aqui, estão latindo, estão querendo participar. Eu disse que elas querem participar e você não deixa. Não, fechei a janela aqui. Mas, Miguel, eu achei excelente a tua explicação, gostei muito. Sempre quando você fala desse tema, eu gosto, até porque é um tema que eu atuo muito. Então, é muito bacana ouvir a opinião de um outro professor também a respeito sobre o tema. E eu gostei muito de uma coisa que você falou, que eu friso bastante para as empresas para quem eu presto consultoria. Que, na verdade, assim, não é o fato de acidentar que vai causar a regressiva. Isso que você falou foi excelente. É o fato de você não cumprir as normas regulamentadoras, a legislação previdenciária e a legislação trabalhista. Então, se você... E também não adianta, e aí volto novamente para esse trabalho que eu e a Gisele fazemos juntas, que é, não adianta nada você cumprir se você não puder provar que cumpriu. Então, você tem que fiscalizar e tem que demonstrar essa fiscalização, né, Miguel?
E isso é É totalmente interessante. importante na hora, por exemplo, que eu quero falar também de culpa concorrente, culpa exclusiva do empregado, fiscalizar, advertir, suspender o empregado dentro das normas trabalhistas, para, claro, não causar um problema também. Então, acho que eu gosto bastante da gente falar nesse tema, porque as pessoas têm uma ideia equivocada de como isso funciona na prática. E essa comprovação é fundamental. Vai se estar dentro de uma ação ordinária em que se vai investigar e vai ter que se comprovar efetivamente por parte do autor que a empresa deu causa à ocorrência daquele evento e que não cumpriu a legislação. Por outro lado, cabe à parte que é ré, que está no polo passivo, fazer exatamente a desconstrução dos elementos. Agora, para isso, não basta apenas alegar. Sim. Fazer-se as alegações, tem que ter documentos comprobatórios. E isso que muitas vezes, como não há uma organização ou um planejamento, se tem muita dificuldade. E é interessante que eu ressalto por vezes, principalmente em audiências de ações regressivas, aquela construção, aquela alegação, sem a prova, né? Seja documental ou de outra forma, mas a melhor aqui seria exatamente a prova testemunhal da questão de que o empregador que deu causa a, ao acidente, a alegação lá de culpa exclusiva da vítima, porque isso fica muito complicado, principalmente no caso de morte, em que o trabalhador ele sequer está presente para poder interagir ou fazer a sua defesa. Né? Que às vezes nós não podemos falar em juízo, mas às vezes vai dizer, não, o trabalhador acordou naquele dia com algum viés, uma vocação suicida naquele dia e resolveu, né, provocar o acidente do trabalho. Lógico que isso aqui eu estou colocando uma cor forte, né, uma emoção forte, porque não basta só a alegação, tem que haver esta comprovação. E isto é fundamental na questão da ação regressiva. E só voltando um pouco, quais são as formas, os meios para o ajuizamento? Vai ter o PIP. E as formas que esses elementos chegam, na maior parte das vezes, ou são através dos relatórios de acidentes do trabalho, e lembrando que pelas NRs, né, produzidas, efetivadas pelo Ministério do Trabalho, sempre que há morte ou amputação de grande monta, obrigatoriamente tem que haver uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. E Isso. quando essas situações ocorrem e é gerada uma fiscalização, ao final desta fiscalização, depois de verificar toda a documentação ambiental, toda a documentação de segurança e saúde, de se ouvir a CIPA, de ouvir as testemunhas oculares, as que presenciaram o fato, ao final é produzido este documento, que é o relatório de acidente do trabalho. E nele, de forma minuciosa e pormenorizada, o auditor do trabalho ele vai dizer como se deu esse acidente, que dia foi, em que máquina foi, as características desse trabalhador, quantas horas ele estava trabalhando no momento em que se deu este acidente, os fatores causais. Dentro deste próprio documento vai se ter todos os itens GNRs que foram descumpridos, a identificação e a demonstração de que, por conta desse descumprimento, foram aplicados autos de infração ou foram abertos autos de infração, e para que haja exatamente a aplicação das NRs e as decorrências e as consequências legais. Essa é uma forma, o RAT. O RAT é a forma melhor, porque ele vem completo, com elementos, com gráficos, com um detalhamento rico. Uma outra forma, bastante usual, é a questão de se utilizar as provas, as perícias, os documentos utilizados naquela ação indenizatória que tramitou perante a Justiça do Trabalho, aquela ação em que o trabalhador ou os seus herdeiros, no caso de morte, ingressaram contra a empresa, contra o empregador, com fundamento no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. E, ao final
comprovando-se via perícia, ou às vezes nem com a realização de perícia. Muitas dessas ações elas acabam sendo resolvidas através de acordo. E se houve o acordo é porque a empresa assumiu que ela, por culpa ou por omissão, gerou o acidente do trabalho. Também uma outra forma, utilizando-se esta prova emprestada, que são exatamente os documentos, as provas produzidas e a própria sentença, né, a própria decisão judicial do trabalho dessa ação regressiva. Né, são as vias mais usuais e mais comuns, até porque, como é uma ação ordinária, o INSS não basta dizer que houve o acidente e que a culpa é da empresa. Ele tem que comprovar efetivamente qual é a culpa e no que reside a culpa da empresa, seja por omissão, seja negligência, seja imperícia ou imprudência. Até porque nesse momento ele é o autor, né? O ônus é todo dele. É o momento no qual, inclusive, a gente vê a alteração, né, do polo, o INSS que a gente está acostumado sempre figurar como sujeito passivo e que ele acaba tendo uma contestação um pouco mais geral, ele não se atém tanto ao detalhe, principalmente no juizado, né? Isso não acontece na vara comum, mas no juizado a gente vê, às vezes, uma defesa mais genérica, enquanto que na regressiva as primeiras vezes que eu vi as regressivas, eu ficava surpresa com a riqueza de detalhes. É uma ação muito bem preparada, então ela exige também do profissional do direito, dos colegas que estão aqui nos assistindo, que tem esse interesse, essa vontade de trabalhar com o empresarial previdenciário, de trabalhar com a minúcia do detalhe, de compreender as normas regulamentadoras, conhecer todas as normas regulamentadoras, conhecer bem a legislação, as instruções normativas. E aí vem um ponto que eu quero abordar contigo, Miguel. O pessoal vai me desculpar que eu não vou conseguir ler E todas as antes de você perguntas. perguntar, eu só vou te cortar. E é Pode falar. interessante que muitas vezes não há defesa a ser feita. E há Sim. possibilidade nos normativos, inclusive, de parcelamento em relação aos valores das ações regressivas, que isso pode ser disponibilizado em audiência ou mesmo pode ser tratado e dentro dos parâmetros que a própria instrução normativa própria específica de ações regressivas autoriza e nos limites este parcelamento. Isso não é tão comum, até porque às vezes as empresas desconhecem essa possibilidade, mas já bastante utilizado a questão da resolução da ação regressiva através de acordos, né, e a empresa assumindo a responsabilidade e comprometendo-se com este pagamento, ainda que de maneira parcelada. E para Agora, parcelar, aproveitar que você fez, não, aproveitar que você fez essa inclusão, para eu te falar uma coisa. Para parcelar, eu preciso homologar em juízo esse acordo, né, Miguel? sim, sim, Para porque aí nós poder fazer vamos parte dos resolver parcelamentos, né? e isso vai ser homologado judicialmente. Porque Aham. aí a assunção da empresa de que houve a responsabilidade pela geração. E aí se estabelece de acordo, inclusive, com o momento processual, porque este parcelamento ele pode ser feito a qualquer momento. Ele pode ser feito previamente ao ajuizamento, porque uma das etapas finais antes do ajuizamento, quando se identifica que é caso de regressiva, que tem elementos que provam que a empresa deu causa, se notifica a empresa, mandando cópia de toda a documentação e também informando sobre a possibilidade do parcelamento. Das 30 dias, não havendo manifestação de interesse, ajuiza-se, até porque prescrição está correndo. E mesmo no curso do processo pode haver este parcelamento, essa assunção de responsabilidade por parte da empresa. Lógico que os critérios de parcelamento, os parâmetros para a questão das parcelas vencidas, todas elas vão ser melhores, digamos assim, quando isso é feito mais inicialmente, do que esses parcelamentos já depois de uma decisão judicial, depois de uma sentença de primeira instância.
É, mas a até qualquer porque momento. tem questão de honorários, né? Tem questão de um monte de coisa que dá para ser discutido. Mas foi bom que você falou nisso, porque tem uma outra coisa que eu ia comentar, que normalmente as ações elas vêm fazendo aquele pedido de reserva de caixa. Então, normalmente a ação regressiva ela vem fazendo pedido de que a empresa pague tudo que deve, né? Às vezes, por exemplo, estou falando de um pensionamento, é um ponto crítico que eu queria chegar contigo. Eu ia pular um pouquinho, mas vou aproveitar para falar já. Que é o seguinte: o INSS entra e já pede, por exemplo, lá, pela expectativa de vida do IBGE, já vai fazer um cálculo do quanto é devido, por exemplo, de uma pensão por morte. Se é para o filho, a gente sabe que vai até os 21, se vai para o cônjuge, agora a gente depende da tabela. Mas a minha pergunta é: e se a pessoa não vive tudo aquilo? Como é que fica o que a empresa pagou? Se houve esse calcionamento ou essa constituição de reserva e ao encerramento antecipado, esses valores, por óbvio, teriam que ser devolvidos para a empresa, porque senão se estaria diante de um locupletamento indevido. O que aconteceu é até com base no Código de Processo Civil anterior, que havia a possibilidade lá no 474-P, que, né, do Código de Processo Civil antigo, né, revogado anteriormente, né, aplicado anteriormente, se pedia essa constituição desta reserva para que desse este ancoramento na execução, para que essa fase de execução e de satisfatividade fosse mais otimizado. Porém, quanto a essa constituição, o judiciário não acolheu esse pedido de maneira integral, porque, com base no 474 PIQ, era possível essa constituição, desde que o valor que estaria sendo utilizado, ou a natureza do objeto e do pedido, fosse de caráter alimentar. E como a ação regressiva tem um caráter ressarcitório, tem um caráter de ressarcimento, o Poder Judiciário entendeu que não cabia esta constituição de reserva. Agora, mesmo não tendo essa constituição de reserva, o cálculo deve ser projetado até a idade mediana, de acordo com a lei civil, com o Código Civil, da idade média de vida deste trabalhador. Uma discussão que hoje se apresenta, que nós ainda não temos uma parametrização, mas que é bem interessante, é que algumas empresas elas vêm e apresentam o seguinte aspecto, dizendo, olha, não deve ser feito essa projeção até a idade mediana, né? A idade média de expectativa de vida desse trabalhador, mas esse cálculo dever-se fazer até o momento padrão ou mediano de concessão de aposentadoria. Porque quando o indivíduo completasse o tempo para aposentadoria, ele já estaria fora desta previsão. Essa discussão tem sido feita. Agora, nós ainda não temos um conjunto de elementos para a gente poder se parametrizar e dizendo, olha, a tendência do Poder Judiciário é a manutenção e fazer a projeção de que é devido, no caso de morte, até a expectativa de vida de acordo com a legislação civil, de acordo com a tábua de vida aplicável. Ou se o judiciário vai acolher que isso deve ser projetado até o momento médio ou em que essa pessoa teria acesso à aposentadoria. São aspectos, né, ou decorrências interessantes que vão surgindo. Não, é bem interessante e bem complexo. Às vezes, para quem está acompanhando que nunca viu uma regressiva, a pessoa até pensa, nossa, do que eles estão falando? Mas na hora que você pega a primeira regressiva para contestar, a primeira preocupação que vem é o que eu faço com essa ideia de caixa de reserva. Segundo, não pode mais, podia no antigo CPC, agora não pode, o que eu faço? E a terceira coisa é cálculo, né? Eu vejo que a maioria das regressivas, elas não vêm com um cálculo discriminado disso tudo, até porque existe toda essa discussão que você colocou. E vem, às vezes, um valor muito baixo, e a gente sabe que a regressiva vai dar um valor muito maior.
Só que ali, às vezes, na ação inicial, ela vem com um valor pequeno. E isso tem gerado, eu vejo isso, né, na jurisprudência, gerando uma grande controvérsia a respeito de como deveria vir instruído esse cálculo da regressiva na inicial. E aí, não Nós já sei se você tínhamos tem um alguma ponderação a Nós fazer. já tínhamos um parâmetro no código anterior e agora ficou bem mais delimitado, né? Porque essa questão de valor da causa, o código atual, ele é bem mais rígido, ele é bem mais preciso. E quanto à questão da regressiva, os padrões não alteraram substancialmente. Por quê? Qual é o parâmetro que deva ser adotado? As vincendas e 12 das das vencidas, né? As vencidas e 12 das vincendas. E aí, este é exatamente o que vai compor este valor da causa. Mas, às vezes, isso é apenas o indicativo, principalmente se nós estamos diante do caso de acidente do trabalho com morte. Porque se nós temos dependentes que vão receber este benefício por longo tempo, em alguns casos até de forma ainda vitalícia, que se este segurado morto, essa segurada morta, ela é casada ou vivia em união estável, e no momento do seu óbito, este cônjuge, este companheiro tinha 44 anos ou mais, ainda há geração de uma pensão por morte vitalícia. E aí, se essa ação regressiva ela foi instrumentalizada com relativa rapidez, você vai ter as vencidas que podem não ser tantas, pode ser uma questão de 1 ano, 2 anos, mais 12 das vincendas. E aí não é um valor tão significativo, mas nós não podemos esquecer que o caráter é continuativo dessa decisão, porque a cada mês que o INSS paga a prestação decorrente deste acidente do trabalho, a empresa ela tem que ressarcir e cumprir e satisfazer o que determinou a decisão judicial. Tanto que um padrão bem comum, um padrão de repetição que se encontra é a obrigação da empresa ré, que foi condenada a este ressarcimento, comprovar o pagamento ou ressarcimento dos valores que foram pagos até o dia 10 ou até o dia 20 de cada mês. E, não havendo o cumprimento da decisão judicial, cabe ao INSS, enquanto quem está executando esta decisão judicial, se ela for descumprida, comunicar ao Poder Judiciário. Porque nessa fase de liquidação, de execução de satisfatividade, isso não vai ser feito judicialmente. Por isso que as decisões põem esse padrão, dizendo, olha, cada dia 10 ou dia 20, que é um padrão bem comum, cabe à empresa fazer o ressarcimento do que o INSS pagou. Por quê? Excelente. Só vai se comunicar ao Poder Judiciário caso a decisão judicial se encontre ou entre numa situação de descumprimento. Porque aí se retoma a execução judicialmente. Possibilidade Ah, penhora, excelente. enfim, todo as ferramentas e o instrumental de fase de execução. O bom é que você já aglutinou tudo, até algumas perguntas que eu ia fazer, você já respondeu. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Daniele Monteiro, que está sempre nos acompanhando, para o Bernardo, do Rio Olha, de estou Janeiro, que é devendo um grande um amigo material de também. indígenas para ela. Vou mandar essa semana aí. E eu já mandei um abraço aqui para o Bernardo, para a Juliane Dias. O Bernardo mandando um beijo aqui para mim, vou agradecer, um abração também para o Miguel. O beijo é só meu, Miguel, não vou te dar. Esse é só meu. Mas um abraço. A Silvia Fernandes Chaves chamando, olha, professor sensacional. Teve aqui outros Foi minha comentários do pessoal orientanda aqui do todo. doutorado sobre regressivas. A Magda Amaro também fazendo comentário. O pessoal está dizendo que está aqui de boca aberta com o teu conhecimento, quanta coisa você está assim, como flui essa tua informação de um modo assim super didático, super muitos elogios aqui, Miguel, para você. Mas é aquela confluência de atividade profissional e atividade docente, né? Então, fica tranquilo, fica fácil, flui por conta dessa conjunção, né?
Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta do João e também a pergunta do Anderson. Os dois fizeram uma pergunta muito semelhante. Se a ação regressiva ela se aplica somente a casos individuais ou coletivos também? Na verdade, ele perguntou o contrário. O Anderson perguntou se eram só individuais ou coletivos, e o João Jorge perguntou se eram só coletivos ou individuais. Aí eu vou deixar para você responder, Miguel. Podemos ter as duas vertentes. Quando nós identificamos a situação em que várias empresas elas estão em situação de descumprimento e há um modus operandi igual ou muito próximo, até pelo tipo de atividade das empresas, é possível uma ação regressiva coletiva. É interessante que nós tivemos o primeiro piloto, né, de ação coletiva no Sul, exatamente no estado de Santa Catarina, por conta das ações contra as empresas frigoríficas e também as que trabalham com corte de frangos, etc. Porque foi identificado a geração de maneira muito similar pela questão de como a atividade econômica era realizada, do alto número de doenças profissionais e do trabalho. E aí houve o ajuizamento de ação regressiva coletiva, que inclusive com êxito, em primeira instância, com êxito do autor, do Instituto Nacional do Seguro Social. E é interessante que, se vocês olharem nas redes sociais, YouTube, vocês acham um documentário sobre a questão da forma como é realizada essa atividade e como isso desgasta ou atinge ou muitas vezes retira a capacidade laboral dos trabalhadores. Não Você sei sabe, quantos Miguel, quando eu ouviram, estava. mas isso uma rede aberta de grande porte há algum tempo, né, divulgou esse documentário e nós ficamos realmente sensibilizados e chocados com a forma como a atividade ela é realizada. Você sabe, Miguel, que quando eu estava no Conselho de Recursos ainda da Previdência, que agora é o CRSS, eu julguei uma vez um processo de uma pessoa que também trabalhava em frigorífico. E eu fiquei extremamente surpresa, por quê? Porque eles pediram a visita do perito no ambiente laboral, né? O escritório da advocacia que patrocinava a causa. E quando, nos raros casos em que é feita uma perícia no local, no ambiente laboral, pelo administrativo, e eu tive a oportunidade de julgar esse processo, eu fui saber o que eles faziam, como que eles cortavam o frango. E o frango passava assim numa esteira rolante e a pessoa ficava ali o dia inteiro cortando o frango e aquilo passava com o peso do próprio braço. E aí inúmeras pessoas com problema de bursite, desgaste, entre outras coisas, né? E eu fiquei pensando, nossa, e quando você vai ver o PPP daquelas pessoas, naquela função especificamente, eles estavam como operador de serviços gerais. E aí, Pois olhando é. o PPP, não tinha condição nenhuma de você entender qual era a real atividade daquela pessoa. Então, realmente, essa colocação que você fez, ela nos faz pensar a importância do cumprimento desses formulários, de fazer o preenchimento de todos esses itens requeridos pela legislação, justamente para fazer essa proteção. Oi? E é uma tratativa de otimização, visando, em última instância, a questão de proteção do trabalhador. Né? Sim. Muitas vezes se tem uma ótica mercantilista dizendo não, o INSS quer só o ressarcimento. Por óbvio, o pedido, a ação é de caráter ressarcitório, mas se quer muito mais do que isso, a questão de que as empresas passem a, pelo menos, se não pela questão de proteção da saúde do trabalhador, pelas decorrências jurídicas e ou processuais que isso possa ter, como a questão de FAP, como a questão de uma ação regressiva, como a questão de poder responder ou aquele evento ser caracterizado e presumido como acidente do trabalho, isso tudo vai nesse caminho de se pavimentar ou de se conectar todos os instrumentos de proteção que antes eram como que soltos, eles vão adquirindo uma certa concatenação. E eu acho que Perfeito. é nessa Miguel, linha deixa eu que é aproveitar então e importante. deixar
deixar um recado para o pessoal. Eu vi aqui que tem vários comentários. Eu vou indicar um curso do IEPREV. Esse curso até, inclusive, é de custeio. É um curso meu com a doutora Gisele. Então, nesse curso, a gente fala desse início, todo o motivo da cobrança do SAT, que depois virou RAT, a questão que na Receita a gente chama de GIL-RAT, e todos os adicionais, o que é o FAP, como funciona. Então, eu e a doutora Gisele temos um curso chamado Contribuições e Arrecadações Previdenciárias. E a gente faz toda essa explicação, pelo menos uma explicação básica inicial, um ponto de partida para quem quer estudar esse tema. Eu também vou aproveitar para falar para o pessoal da nossa pós-graduação, fazer uma propaganda aqui, Miguel, que nós estamos com as turmas abertas, iniciamos as aulas de Previdência e Trabalho. A nossa pós-graduação de Previdência e Trabalho ela tem uma proposta diferente. A proposta não é 6 meses de cada área, ao contrário, essa pós-graduação ela foi pensada, ela foi formatada com muito carinho para trazer a relação direta entre previdência e trabalho. Então, cada disciplina, cada módulo da pós-graduação, ele trabalha integralmente trabalho e previdência conjunto, ou seja, os reflexos de cada tema, de cada módulo, tanto no direito do trabalho como no direito previdenciário. Por isso, é uma pós-graduação inovadora. Quem quer trabalhar com empresarial tem que saber trabalhista, previdenciário e tributário. Não tem como E fugir hoje vem disso. uma importante questão dessa interação dessas áreas. Trabalho, Exato. previdência, saúde, segurança do trabalho são aspectos fundamentais para quem vai trabalhar diante desse aspecto de direito previdenciário empresarial. Como também é de fundamental importância também para o advogado público que vai atuar nessas áreas, porque a necessidade de uma e uma transdisciplinariedade. Isso não é porque é modinha falar em trans e interdisciplinariedade, porque é a real necessidade de que não só as relações jurídicas se conectem, como também as ciências diferentes se conectem, visando o objetivo maior, que é a efetivação e o cumprimento de um meio ambiente sadio e equilibrado, como a Constituição assim determina como deve ser. Perfeito. E é exatamente isso, né? Porque na consultoria, a empresa ela precisa de toda uma consultoria na parte trabalhista. Ela vem desde a questão de folha até uma questão mais assim diversificada do próprio ambiente laboral, que aí nós, advogados, precisamos dos nossos assistentes, o engenheiro, o médico do trabalho, o técnico de segurança que vai trazer, até mesmo nós, advogados, a gente vai aprendendo, mas tem muita coisa que a gente precisa do engenheiro, do médico, para a gente conseguir dar uma resposta mais assertiva, mais resolutiva. E ainda nesse sentido, a importância do tributário, porque toda essa questão vai ser fiscalizada pela Receita Federal também. Então, eu tenho julgado muito processo que antes eu achava que a gente quase não encontrava, mas hoje eu estou vendo. Questão de enquadramento de SAT, tudo bem, isso já era comum. Mas agora discutindo os meios, os mecanismos para chegar nesse enquadramento que hoje não é mais só, que discute-se, né, a defesa, que não é mais só o KNAI, que eu tenho que discutir o correto enquadramento de acordo com as condições do meio ambiente laboral. E E ainda analogia outras e discussões, né? atividade tem toda uma correlação, né? Tudo, PPP, PCMSO, PCMAT, PPRA, por que não foi preenchido, como que foi preenchido, e isso vem gerando autuações. Então, se antes a gente viu uma inércia da União, digamos, da administração pública em cobrar, hoje isso não existe mais, né, Miguel? Às vezes nós vamos achando cada vez mais uma compactação dessas zonas desconectadas. Um dos aspectos importantes e que ainda tem que se aprimorar é a questão da aposentadoria especial, principalmente quando há a concessão, o reconhecimento de tempo especial no judiciário. O que é que nós temos? Se não foi reconhecido, não houve aquela cobrança dos adicionais, de 6, 9 ou 12%. Agora, se isso foi reconhecido judicialmente, a rigor,
dever-se-ia fazer a cobrança dessas alíquotas adicionais. Aqui nós ainda estamos um pouco desconectados, até por uma discussão. Como é que fica a questão da prescrição? Foi em relação ao período lá para trás, até esse indivíduo requerer administrativamente, ingressar em juízo, transitar com o reconhecimento de que tem direito à aposentadoria especial ou ao reconhecimento de tempo especial, de X meses ou de X, alguma dificuldade ou uma não concatenação na questão dessa cobrança. Mas eu acho que conforme o sistema vai se aperfeiçoando e se percebendo essas zonas de intersecções, esses aspectos também vão sendo trabalhados, desenvolvidos, visando exatamente otimizar o sistema de proteção como um todo. E quando nós falamos em sistema de proteção, nós não podemos pensar só na questão da entrega da proteção. Nós não podemos olhar só sobre a ótica da relação de benefícios. Nós precisamos olhar também sobre a questão de financiamento. Eu sei que às vezes isso é meio chato, é meio antipático falar, mas quando nós falamos em previdência, DNA de previdência é contributividade. Então, a necessidade de se trabalhar a questão da efetivação da entrega adequada e correta da proteção social, mas também tem que se efetivar a questão de financiamento na forma correta e adequada, como previsto constitucionalmente e na nossa legislação de custeio. Senão, nós ficamos com um sistema manco, né? O pato manco, porque ele patina ou ele não tem um padrão de equilíbrio dentro dessas duas faces. Com certeza. Miguel, deixa eu aproveitar a oportunidade também, e eu queria que você comentasse uma coisa com o pessoal que está nos ouvindo, né? A gente falou de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, e é importante também comentar que, assim, nós temos reflexos previdenciários, trabalhistas, tributários, tributários barra fiscais. E é importante deixar claro que o adimplemento de uma dessas condições não vai excluir nenhuma das outras, né? Então, quando eu estou falando lá de um pensionamento vitalício para um herdeiro em razão do acidente de trabalho na Justiça do Trabalho, isso nada vai obstar a regressiva na previdenciária. E a gente vê que muitas vezes tem advogado previdenciário, especialista, mas em benefício, que começa a misturar isso tudo. Acho que era bacana pincelar um pouquinho sobre isso, afinal, a gente tem a questão fiscal, a questão do benefício, a questão da regressiva e a questão da trabalhista. E também que o SAT, o pagamento do SAT, o pagamento do adicional, você já falou no comecinho, mas eu acho que a gente podia encerrar frisando um pouquinho isso. O pagamento das obrigações tributárias nada tem a ver com a regressiva, porque a regressiva vem de um descumprimento. Então, eu queria que você frisasse um pouquinho isso, porque a gente já está aqui com 1h40 de live. Também vou deixar você descansar. Eu vou deixar você descansar. Vou pedir para quem está em casa, quem está gostando, compartilha. Ajuda a gente a disseminar esse conhecimento. Compartilha. Curte, compartilha com mais alguém. E, se possível, Miguel, para você encerrar falando um pouquinho disso para a gente. Essas interrelações elas são importantes. Uma das discussões mais acaloradas que nós tivemos no início, e ainda hoje se tem quanto à questão das ações regressivas, é um dos argumentos que quase que invariavelmente eles aparecem. É a questão da inconstitucionalidade dessa possibilidade de cobrança. Alô? Eu estou te ouvindo. Alô? Oi. Voltou? A possibilidade dessa a impossibilidade dessa cobrança, porque se alega que diante de uma duplicidade de cobrança, porque já estaria para as contribuições em decorrências do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos e, por outro lado, Opa, sumiu tua voz. Não acredito que a internet vai fazer isso com a gente na hora de encerrar a live. Miguel, cadê você?
Pessoal, acho que travou, né? Hoje a internet ela não tá muito nossa amiga. Vamos ver se eu consigo. Vamos chamar ele novamente, porque ele tem que se despedir. Não podemos nos contentar com esse sumiço assim repentino. Não, mandei um convite para ele, vamos ver se ele vai receber. Pessoal, então vou aproveitar, vou continuar o que o Dr. Miguel estava falando, que é super importante. Então não dá para falar essa questão de que estaria tendo essa bitributação, estaria tendo essa tributação dupla, porque a legislação ela é muito clara. Então o imposto, o tributo que eu recolho referente às questões fiscais, elas têm uma relação exclusivamente com a minha obrigação, a minha exação fiscal devida. Enquanto que a questão trabalhista, ela corre separadamente e vai permitir, né, inclusive, que eu tenha um pensionamento vitalício na trabalhista e uma regressiva, ou seja, o pagamento de uma regressiva. O que o Miguel falou ali? Caiu de novo, vou tentar voltar. Miguel, eu vou tentar te chamar de volta para você poder se despedir. Vamos ver se eu consigo te chamar agora, tá? Aqui, vamos tentar. Não, ainda não estou conseguindo. Ainda não está habilitado para voltar. Não tem problema. Vamos mandar recado, então? Vamos aproveitar aqui. Enquanto o professor Miguel consegue retornar, eu vou aproveitar para ler alguns comentários e mandar alguns abraços, tá? Vou mandar um abraço para o Valdeci Souza, para Cleide Faustino, muito bom, foi meu professor de faculdade. Para Cássia, qual o nome do curso de fonte de custeio do IEPREV? Então, Cássia, o curso se chama Contribuições e Arrecadações Previdenciárias. Você vai ver que embaixo do teu comentário tem um comentário da Vicky. Tá escrito ali Vicky Nascimento e IEPREV. A Vicky, ela trabalha, ela é nosso comercial de vendas. Então, entra ali, fala com a Vicky. Quem tiver interesse na pós-graduação, quem tiver interesse de ver cursos, a Vicky está ali nos comentários, a Vicky vai poder auxiliar vocês a ver tudo isso, a ver também a questão de desconto, quando que tem pacote promocional. Então o IEPREV tem todo um trabalho nesse sentido e a Vicky vai poder auxiliar. Ela colocou até o celular dela ali, tá? A Célia, que é minha irmã, ela também está postando ali o link do IEPREV e outras questões que foram debatidas ao longo da live, e ela foi colacionando ali o endereço da LTR com o livro, todas essas questões. Nádia, vamos ver o que a Nádia colocou. Fico pensando, será que ainda nesta encarnação vou conseguir acumular tanta informação tributária, trabalhista, previdenciária e direito público? Essa foi ótima, Nádia, muito boa, viu? Consegue sim, consegue. Eu tô na fila aqui, estudando sempre para conseguir acompanhar esses grandes nomes do previdenciário. Silvana Picoloto aqui do Paraná, um abraço grande, nos vemos essa semana ainda, se Deus quiser. A Ana Paula Silva Araújo, top, live maravilhosa. Ana Paula, que é professora lá no Rio. Itaboraí, falei certo, Ana, eu sempre erro a tua cidade, mas acho que é Itaboraí, né? Acho que é isso. Quem mais? O Miguel aqui diz que não está conseguindo voltar. Mas olha só, o Miguel já fez uma resposta aqui por escrito e eu vou ler então, tá? Ele respondeu assim, ó. A questão é risco ordinário a responsabilidade do pagamento das prestações acidentárias e do INSS. Se a empresa, por descumprir as leis e INRs, deu causa à ocorrência do acidente de trabalho, então não há que se falar em bitributação. Então ele falou que não está conseguindo se reconectar, mas ele agradece o convite e a atenção de todos os participantes. Pessoal, então eu já vou encerrando por aqui. Eu vou agradecer demais a presença do professor Miguel. Miguel é uma pessoa queridíssima, eu tenho o prazer de conhecê-lo já há alguns bons anos. Aprendo sempre com ele, quando ouço aí as palestras dele também. É uma pessoa que tem um pouco assim, eu vou usar um português bem claro, né? Eu e o Miguel, a gente tem mais ou menos a mesma pegada, assim. A gente não é muito ligado em formalidade, nós somos mais informais, também um pouco mais assim, a tentativa de ser o mais didático possível. Então, essa live para mim ela foi um prazer enorme no Dia do Professor. Por quê? Porque eu e o Miguel a gente tem uma sintonia muito bacana.
Então a gente fala a mesma língua, né? Eu tenho só a agradecer professor Miguel, que é mestre, doutor em Direito, responsável aí pelo programa de mestrado e doutorado, também junto à PUC de São Paulo. Eu só posso agradecer ele dar todo esse tempo que ele doou para nós nessa noite dessa segunda-feira, no Dia do Professor. Quero aproveitar e ainda mandar um abraço para Juliana Dias de Cascavel, a Dani Monteiro, né? Dani, aquela hora eu mandei um abracinho para você, agora eu vou falar aqui a Dani de Campinas. O Alessandro Bartolo diz que a live foi sensacional. Alessandro, muito obrigada. O Bernardo diz que o prazer foi nosso, eu que agradeço. Pessoal, eu só posso agradecer vocês hoje no Dia do Professor, dizer que como é que eu posso dizer qual seria a palavra certa para usar? Recompensador. É muito recompensador o carinho de vocês, porque nós dedicamos o nosso tempo de ensinar, o nosso tempo de dividir, o nosso tempo de compartilhar, e às vezes muitas pessoas pensam, mas é só para aparecer. Não é, é porque realmente a gente gosta disso. E vocês podem observar que todos os professores que eu trouxe para vocês até agora foram 16 lives. Essas 16 entrevistas foram pessoas que estavam aqui de coração aberto, dedicando seu tempo para compartilhar conhecimento. Eu tenho que agradecer sempre a presença maravilhosa de vocês. Nós estamos tendo uma audiência de 3 a 8 mil visualizações, então nós ficamos sempre ali, né, flutuando entre 3 mil a 8 mil visualizações das nossas entrevistas. É um acesso totalmente orgânico, então a live, por ela ser feita no meu perfil, ela não é feita numa página, ela não pode ser patrocinada. Então a gente está conseguindo de 3 a 8 mil visualizações de alcance orgânico. O que é o alcance orgânico? Alcance orgânico, ele é aquele mecânico, ou seja, você compartilha com alguém, que compartilha com alguém e a pessoa visualiza. Então não tem qualquer patrocínio dentro do Facebook. Antigamente existia, mas alguns meses o Facebook cortou. Então as nossas lives são totalmente orgânicas e eu só posso agradecer no Dia do Professor, agradecer esse carinho, esse acompanhamento de todos vocês e que ele vem aí se dedicando nas minhas palestras, nas minhas aulas e todos esses professores maravilhosos que a gente trouxe. O IEPREV agradece também a presença de vocês, convida mais uma vez para participar da nossa grande campanha da transparência previdenciária. A campanha da transparência previdenciária, a informação vai ficar no banco de dados, totalmente gratuito. Quem perdeu o meu comentário no início, eu repito aqui para vocês, eu vou pedir para a Célia, se a Célia conseguir colocar www.ieprev.com.br/transparência, para colocar ali o folder da transparência. O folder da transparência, caso ela não consiga no final da live, eu vou colacionar para vocês também. E nós vamos dividir informação. Vamos fazer o maior banco de dados de informações previdenciárias. Memorandos internos, consultas técnicas do INSS, entender também todas as grandes jurisprudências que nós temos que estão dentro das turmas recursais. Então, nós temos muito acesso, às vezes, da TNU, muito acesso ao que é discutido no STJ, no TRF, mas o que acontece na turma recursal, grandes decisões, às vezes ficam isoladas no anonimato. Vamos fazer um grande banco de dados para conseguir compartilhar toda essa informação. É uma idealização do nosso presidente, Dr. Roberto Carvalho Santos. Quem não o conhece, acessa lá, acompanha ele nas redes sociais. E vou pedir para vocês também me acompanharem no Instagram, professora Ana Paula Fernandes, e no YouTube. Agradeço todos que ficaram aqui comigo. Deixa eu ver o que estão falando aqui. O pessoal está mandando vários comentários, vários abraços. No final, eu vou, com certeza, curtir e comentar os comentários de vocês também. Pessoal, um grande abraço. Nos vemos na semana que vem. Essa semana é semana de congresso, essa semana tem pós-graduação, tem aula, tem curso do IEPREV. Essa semana tá assim bombando. Então acompanhe na nossa rede social do ieprev.com.br, no site ou na fanpage do IEPREV também e fique por dentro de todas as nossas novidades. Professor Miguel, um grande beijo. Obrigada mais uma vez por estar conosco e boa noite para todos. Até segunda-feira da semana que vem. Nós temos um encontro marcado e até lá!